Pronto, hoje não é vídeo, é um tweet do André Ventura. Vamos lá. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. Esse é o tweet do André Ventura, relacionado diretamente e citando o nome de um ministro do STF e o ministro Gilmar Mendes. Só para dar um contexto aqui para a Malta, eu vou trazer aqui alguns dados. Para quem não sabe, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele é ministro desde 2002, então a gente está falando aí de 23 anos como ministro, 23 anos sendo pago com o nosso salário, né, com os nossos impostos dos brasileiros. Por isso, são 23 anos de serviço público sem ser eleito, diga-se de passagem, né? Ele foi indicado pelo presidente na altura, Fernando Henrique Cardoso, mas a gente já vai ver que o alinhamento dele com o Lula e com o PT é gigantesco. Por isso, a gente sempre diz que Fernando Henrique Cardoso também é de esquerda e tem malta aqui em Portugal que não acredita ainda. Mas pronto, ele defende muito o ativismo judicial, então claramente ele faz parte desse grupo que praticamente manda no Brasil nos últimos anos. Ele deve ter feito muita coisa no passado, só que não era tão noticiado assim, né, como o que vem sendo noticiado nos últimos anos, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, e muita gente acordou para isso. Então, ele já está há muito tempo. Ele tem uma longa história de alinhamento com o Lula e com o PT, né? Desde 2002, o Lula ele vai assumir em 2002, por isso, desde o início do Lula, ele é ministro do STF. E aqui em Portugal, ele é fundador do IDP Portugal, Instituto de Direito Público. Ele constantemente está aqui dando palestras, participando de eventos jurídicos, principalmente eventos jurídicos de elite. Ele está sempre nesses eventos. A alta classe aí, a elite jurídica de Portugal, conhece bem Gilmar Mendes e sabe desses eventos e sabe que ele tem aqui provavelmente muita influência. E ele tem relações muito próximas com nomes influentes da academia e da justiça portuguesa. E aí a primeira pergunta, por que um juiz brasileiro teria tanto interesse em manter essas ligações com a elite jurídica portuguesa, dado que é um ministro que, pelo menos no Brasil, boa parte da população já não confia, já desconfia e desconfia bastante e aponta alguns excessos, abusos de poder. Malta, a vida vai já continuar, mas antes disso eu quero lembrar que vamos ter o nosso evento em Torres Vedras no dia 5 de julho, Fábrica dos Sapientes, e está aí no primeiro link da descrição. Vai ser um evento espetacular e é isso, vemos por lá. Eu, quando vim morar aqui em Portugal, achei estranho essa aproximação. Na verdade, não é aproximação, né? Eu fui ver, de fato, aqui em Portugal, essa vinda constante de alguns ministros do STF e, inclusive, nos últimos anos, né, a gente tem visto alguns brasileiros que aproveitam que estão aqui em Portugal e vão lá e falam algumas verdades para esses ministros. Claro que eles não vão ter aqui condições de fazer nada com esses brasileiros, mas sabendo que lá no Brasil eles não podem fazer isso. Então, eles fazem aqui, xingam e fazem um monte de coisa com esses ministros. Por isso, eu sempre achei estranho essa andança deles por aqui, principalmente participando de alguns eventos jurídicos, alguns eventos de elite. Mas pronto, parece que não só eu, mas também André Ventura ouviu falar muita coisa e vai começar aí uma investigação. Não tem nenhuma prova pública de ilegalidade até agora, porém, alguns questionamentos que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, por que essa presença dele através do IDP, algumas especulações sobre patrimônio, imóveis, interesses econômicos diretos ou indiretos. Também parece que tem algumas coisas aí que precisam ser esclarecidas. E por que ele, na verdade, tem esse interesse específico em Portugal? Qual é a ligação dele direta aqui com Portugal, que não fica muito claro, porque tem aí algumas linhas de investigação, algumas teorias, mas nada muito claro. Ele podia dizer, olha, eu tenho aqui familiar, eu tenho, sei lá, meus pais, meus avós, eu gosto muito de Portugal, mas nunca ficou muito claro. Na verdade, é estranho porque não é só ele do STF que tem essas ligações, que vem para cá de vez em quando, participar de alguns eventos. Então é um bocadinho estranho, no mínimo, para não dizer suspeito. E os críticos vão dizer que existe ou está se formando uma rede de proteção política jurídica entre Brasil e Portugal, para basicamente Portugal, e aí com o PS, né, formar uma elite e quase que fazer o que está sendo feito no Brasil, essa ditadura do STF, mas para desespero deles, o PS só tem caído nos últimos anos, mas eu não duvido que a intenção era essa. Porém, aqui também pode ser um reduto de exilados políticos brasileiros, porque o regime do Brasil, eu acredito que vai cair.
eu não sei quando, mas vai cair. Essa malta do STF, em sua maioria, vai ser expurgada do poder e eles vão ter que vir para algum lugar. Eles vão ter que ir para algum lugar com influência. Porque essas pessoas não sabem viver sem influência. Então, acredito que eles possam estar montando também e preparando o terreno para um possível exílio, no caso desse expurgo brasileiro acontecer. E é uma pergunta que a gente pode fazer: será que Portugal realmente é neutro? Será que se fosse outro juiz, outras figuras políticas rondando aqui em Portugal, a mídia faria o silêncio que ela tem feito com os ministros do STF, com a malta de esquerda que aparece por aqui? Eu acredito que não. Eu acredito que se tivesse um ministro, sei lá, eu vou colocar aqui um juiz, por exemplo, o Moro. Se o Moro tivesse vindo constantemente aqui, fazendo parte da elite portuguesa no que diz respeito ao direito e à parte pública, eu acho que a mídia estaria a noticiar muito mais, ou pelo menos falar algo, coisa que do STF, do Gilmar Mendes, eles não falam nada. Então, assim, é claro que o Ventura está tentando, de alguma forma, pegar num tema que é um não tema hoje e transformar ele num tema latente. Acredito realmente que ele deve ter recebido denúncias e indicações, porque ele não faria esse tweet citando o nome do juiz de uma maneira clara como essa, se ele não tivesse algo por trás. Mas é claro que ele vai aproveitar isso também para uma estratégia política, para tentar desmascarar ainda mais a esquerda portuguesa, a esquerda brasileira e fortalecer a direita portuguesa e brasileira, acredito sim. Malta pode falar que ele está fazendo um teatro e tudo mais, mas se ele tiver certo, questionamentos devem ser feitos. E se ele achar alguma coisa? A Malta me dizia que o teatro que ele fez com o Montenegro, lá da Espino Viva e tudo mais, e deu numa queda do governo. Por isso, é preciso averiguar de alguma forma. Estranho, porque para mim não é estranho, mas pronto, preciso pontuar, é o silêncio da mídia, né, da comunicação social portuguesa. Ninguém fala nada, ninguém pergunta nada, nenhuma pergunta, por exemplo, que interesses políticos tem o ministro Gilmar Mendes em Portugal, mas o silêncio é absoluto. Outra pergunta que eu deixo aqui para que vocês pensem aí, será que Portugal vai ser um local de exílio da esquerda brasileira? Será que isso é uma teoria da conspiração ou é algo que a gente precisa investigar? Porque é no mínimo estranho. Eu diria suspeito, mas se calhar eu vou ficar aqui com estranho e deixo pro o Ventura dizer o que ele descobriu dessa investigação. Beleza? É isso, Maltinha. Obrigado por mais um vídeo, mais um react. Até o próximo react. Vejam aqui, né? Deve estar passando aqui outros vídeos, assistam. E não se esqueçam do nosso evento dia 5 de julho. Você que não comprou ainda, vá lá no nosso Instagram, Zuga Podcast, compre o evento do Zuga em Torres Vedras e vai ser muito top. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!